Você acha que dá pra separar hoje, no nível que nós estamos vivendo, política de religião? Então, entra dentro do contexto profético. De Gênesis 11 e Apocalipse 19 surge o governo humano. Em Roma já era um anticristo, né? Então veja bem, o governo humano ele só é destruído quando a pedra é lançada na estátua, Daniel 2, que é o Armagedon. Quando Cristo vier, todos os reinos vão ser diluídos e a pedra vai tomar o planeta inteiro, que é o reino milenial. Você é pré ou é pós? Eu sou pré. Então, veja bem. Eu sou pré. Então, o que acontece? De Gênesis 19 a Apocalipse 19, a religião anda com a política. Por que o anticristo vai ter o falso profeta? Senão a religião... Porque não há controle. Não interessa, né, pra religião. Infelizmente, entra nessa questão. Sem religião não há controle. E a religião ela é utilizada como meio de controle. É polêmico, mas é real. O Hitler só matou 6 milhões de judeus com autorização da Igreja Católica e Luterana. E os cristãos também mataram muita gente nos tempos de Constantino, embasado nessa intolerância religiosa. Sim. Porque você é cristão? Não, mas se o imperador é cristão, você tem que ser cristão. Matava. E aí também, porque os cristãos também mataram muita gente, né? Sim. E eu acho engraçado também, eu falei isso aqui no podcast, quase que me mataram aqui. Porque tem uns irmãos que são os luterinhos da vida, né? Os luteros. Martin Lutero, que foi quem escreveu um livro Como Matar Judeus, que inspirou Hitler. Sim, e existe os luteranos que mataram, existe uma história, agora não vou lembrar, mas não sei se você lembra. Os luteranos, na época de Lutero, eles perseguiram quem estava batizando por aspersão, como a Igreja Católica. E mataram. Mataram muita gente. Então, veja bem, era um princípio religioso. Não, batismo é por imersão, você tem que mergulhar, e não por aspersão. Então, vocês estão criando uma heresia e vocês devem ser perseguidos. Então, veja bem, a Igreja Católica perseguiu a Reforma, e a Reforma já perseguiu pessoas que pensavam diferente deles. Pois é, e a raiva de Martim Lutero, até então, era que ele pregava o evangelho e os judeus não aceitavam o que ele pregava, né? Se eu não aceito que eu prego, eu vou te matar. E aí ia e ele deu, a partir da leitura do livro dele, que despertou nesse Hitler, essa ideia de matar judeus. Mas você sabe que essa história você é historiador também, sabe que essa história da política e da religião, né? Você pega ali a história da igreja a partir de Constantino, né? Que por esta cruz, por esse sinal vencerás, aquele suposto sonho. Eu dei esses dias 2 horas de aula no meu curso teológico sobre a história da igreja. E às vezes tudo sobre Constantino. O que tem de Constantino hoje, né? Na política, não? O cara batiza, o cara é Deus. Pastor Carlos Cardoso, eu lembro que uma vez eu era coordenador do Congresso de Missões na minha igreja. Era eu, meu irmão e um outro amigo nosso. E aí, não, vamos fazer um congresso. Vamos. Aí organizamos o congresso, colocamos aquele versículo de Provérbios 31:8. Mas até um versículo socialista, né? Abre a tua boca a favor do mudo. E tal. Aí colocamos lá, falei, não. Aí eu imagino, os caras vão pregar isso aqui, mas vão morrer isso aqui. Quando damos pregador, tudo cara que a gente sabia que ia. Antes do Congresso era a eleição municipal. Chegou o candidato na igreja, ele é candidato a prefeito, ele já até faleceu, Dr. Pedro Ives. Aí eu já tinha feito o banner, já tava lá. Lembra que ficava uma semana com aquela faixa no púlpito. Hoje não tem, hoje é só data show e tal. Show. E aí ele chegou assim e tal, ele olhou. Carlos Cardoso, que cara pregou 20 minutos sobre aquele tema lá. Os irmãos deram até glória a Deus aí. Aí eu falei pro meu irmão e pro outro rapaz, o Tito, né? Chamava Tito. Se o político pregou isso aqui, imagina pregador. Você é doido. Você acredita que os caras não conseguiram? Eles nem leram o tema. Não deram conta. Vieram com a mensagem pronta em casa, ignoraram o tema. Então, assim, a gente vê que os políticos, eles são preparadíssimos. Os caras entram no centro de macumba, num culto afro lá, agora não pode falar afro, no culto de matriz africana, o senhor tem pra falar assim, cara, ele fala tranquilamente. Se for numa outra, fala tranquilo. Se for no nosso meio e fizer apelo, tem crente aceitando Jesus, cara. Então, quando você fala que o falso profeta tem a necessidade de estar presente, porque se não houver um falso profeta, a religião, os
cristãos não vão nem olhar pra cara desse cara. Sim. Isso é político. Não, mamãe, o cara que tá ali, ele é de Deus, hein? Porque a Bíblia diz em Mateus 24, né? Que, se possível, enganariam até os escolhidos. Os escolhidos. E a gente tem que entender que o anticristo é um Messias. Ele é um Salvador. É. Então, entra a questão... Ele entra com a questão religiosa, mas ele precisa do apoio espiritual. As duas bestas, né? A do mar e a da terra, sim, né? E aí você vê claramente essa unidade. E hoje, vamos lá, trazendo para tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, um posicionamento mundial. Isso saiu na Globo essa semana. A Globo fez uma matéria que Trump está destruindo a velha ordem mundial e estabelecendo uma nova. O que você acha? Então, veja bem, a nova ordem mundial é um mundo tecnocrático. Então, alguns dizem da divisão que a Rússia vai ficar com uma parte do mundo, a China com outra e a América do outro, e os três vão trabalhar unidos. Aí existem os pontos dele, que seriam as pontas. A Bíblia fala de 10 pontas. 10 chifres. Os 10 chifres, Daniel 7 da fera. O dragão tem 10 chifres, Apocalipse 12:3. A besta tem 10 chifres, Apocalipse 13:1. Então, veja bem, os 10 chifres são 10 plataformas de governos que vão dar autoridade à ponta pequena. Então, veja bem, o mundo, por mais que pareça, por exemplo, Vladimir Putin, ele foi convidado para o Conselho da Paz de Trump e deu um bilhão de dólares que estava congelado de ativo dele. Falou, não, pode pegar para o teu acordo da paz. Quer dizer, não são inimigos? Mas por que estão se unificando? Então, o que está acontecendo? Uma ordem está sendo destruída, que é após a Segunda Guerra Mundial, que é o petrodólar, o mundo escravo dos Estados Unidos, mas está se estabelecendo uma nova ordem. Então, para se estabelecer uma nova ordem, a política mundial ela tem que ser confrontada e até diluída em muitos lugares. A economia já está sendo destruída, por isso que todo mundo está comprando o ouro. E aí você tem a religião se unificando. Por exemplo, vou dar o exemplo do Conselho de Paz de Trump. Quem está unido? A Arábia, que é os ismaelitas. Israel assinou essa semana, Benjamin Netanyahu assinou como participante. Quer dizer, você já tem judeus e muçulmanos. E o mundo cristão está apoiando. Você tem as 3 religiões embasando um conselho de paz. Judaísmo, islamismo e cristianismo. Junto. E quem estabeleceu isso? A política. Aí o Trump, para trazer os católicos, veja bem, você tem muçulmano e judeu. Convida Papa Leão para fazer parte do conselho. Então, como que os católicos vão? Então, veja bem, você tem a unidade política, mas incorporada nela, muçulmanos, judeus e cristão. Precisa ter um falso profeta? Precisa. Porque politicamente já está resolvido. Sim. Então, veja bem, você tem um conselho de paz sendo estabelecido. Aí, o que falou na matéria da Globo? O Trump saiu da ONU, saiu da OMS, saiu do Tratado do Aquecimento Global, que é uma falácia mesmo, e ameaçou sair da OTAN. Quer dizer, quem financiava a ONU, o Acordo Climático, a OMS, que é a questão da saúde mundial, era a América. Agora, veja bem, ele sai e cria um próprio conselho. O que ele está se estabelecendo? Um novo sistema de governança global. E é a plataforma do anticristo. Por quê? Porque existe um judeu que é o conselheiro de tudo isso. E vai agradar tudo e todos, né? Que esse judeu que está por trás, que manda mais do que o presidente, é Jared Kushner. É ele o cabeça. É ele que começou... Quem que é esse? É o genro do Trump. Que é Magrão, judeu. lá, né? Então, veja bem, ele... E não vai assumir nenhum cargo político, né? Não, ele está por trás e é ele que articula todo esse sistema político-religioso em torno de uma paz. Não só no Oriente Médio, que o Conselho da Paz de Trump, ele começa no Oriente Médio, mas eles querem se espalhar.